Aí a gente volta a conversar aqui com o economista Gilberto Braga, agora sobre o aumento dos produtos da cesta de Natal, que segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, está 10,19% mais cara. Gilberto, tá difícil mesmo, não é isso? Está muito caro. Na verdade, se nós formos analisar a inflação de 12 meses, ela é em torno de 6,5%, abaixo de 7%. Então, quando a cesta aumenta mais do que 10%, representa que é um aumento exagerado e que o consumidor vai ter muita dificuldade para fazer uma boa ceia em 2016. E essa média aí está quase o dobro do que seria a inflação do período. Em algum momento a inflação chegou a 10% nesse ano. Então, esse 10% é um número meio mágico. De alguma forma, os donos dos supermercados, as empresas, o comércio em geral, aumenta tudo 10% e não diminui. Então isso cria uma dificuldade numa época de crise e certamente vai ser um Natal não tão farto quanto nos anos anteriores. Já vem vindo meio devagar, né? Agora, então, esse ano parece que a coisa vai ficar difícil e o que vai acontecer é que o consumidor vai começar a consumir cada vez menos. E isso tem impacto. Na verdade, alguns itens natalinos subiram bastante. Então, por exemplo, toda a parte de pães e farinhas, o tradicional panetone, disparou. Então, muita gente nessa época gosta dessa iguaria e isso efetivamente tem panetones tradicionais de fruta cristalizadas por um preço até um pouco mais caro, mas tem panetones à base de chocolate, virou uma coisa especial, é muito gostoso, mas é quase que praticamente uma joia, né? Muito caro. Então tem que tomar muito cuidado. Isso faz a gente pensar em alternativas, não é isso? Sim, com certeza. Então você fazer o pão caseiro, a tradicional rabanada, que as donas de casa sabem fazer, fica mais em conta. E sempre tem uma alternativa, que é aquele frangão especial que substitui o peru e o bacalhau, que é importado e que teve um aumento por conta do dólar. Então usar aquele frangão especial com bom tempero caseiro pode ser a salvação para a ceia de Natal. A gente sabe que o povo brasileiro é muito criativo e a dona de casa aqui no Brasil tem uma tradição de criatividade, na verdade, e acaba se virando, fazendo outras coisas. E na verdade, assim, tem que improvisar. Então, usar as frutas de estação, as frutas de época. Nesse momento, nós temos aí o morango, que está por um preço mais em conta. Dezembro então, fazer uma ceia utilizando as frutas, é uma temperatura muito quente. O verão no Brasil, aqui no Rio de Janeiro em particular, bastante quente. Então, esse tipo de ceia fica mais em conta e é saudável, né? Não faz mal e ninguém passa mal depois, nem no bolso, nem com a saúde. E também a gente começa a observar mais a nossa cultura também, na verdade, que esse Natal que a gente tem é muito da cultura europeia, não é? Pois é. Na verdade, se for pela tradição europeia, você vai trazer aí o bacalhau, você vai trazer os azeites, vai trazer o vinho, ou seja, as nozes, aquelas frutas cristalizadas, tudo importado, tudo acima de 15% de aumento. E aí quem for exercer essa preferência vai ter que gastar muito mais. Gilberto, para a gente fechar, como é que deve ser o comportamento dos preços de uma maneira geral para o ano que vem? Já que a tendência é de queda, você acha? Eu acho que sim. Na verdade, nós temos uma trajetória de queda da inflação e essa trajetória deve se confirmar ao longo de 2017. Nada que seja espetacular a ponto de fazer a economia recuperar, mas o PIB vai crescer um pouquinho, a inflação vem para dentro da meta, em torno de 6,5% até o fim do ano de 2017. Os juros baixam, você acha? Um pouquinho. Né, para torno de 10% ao ano a taxa básica, e isso vai diminuir um pouco o endividamento por tornar os empréstimos um pouco mais baratos e talvez algumas pessoas consigam sair do buraco. Gilberto Braga, muito obrigado pelas suas informações aqui no Repórter Rio. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom Natal.